Quando a gente ouve a palavra dízimo na tradição cristã, o que vem à mente? Para muita gente é algo fundamental, né? Um pilar da fé. Exato, uma prática super estabelecida. Mas e se a história por trás disso for bem mais complexa, mais surpreendente do que a gente imagina? É uma boa pergunta. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada justamente sobre a origem histórica do dízimo e para guiar nossa conversa, vamos usar um trecho do livro Cristianismo Pagão, de Frank A. Viola. Um livro que causa bastante discussão. Com certeza. E a nossa missão aqui é desvendar como o dízimo evoluiu, sabe, de um conceito lá do Antigo Testamento para a prática central que é hoje em muitas igrejas. E o caminho, adianto, é bem inesperado. Sem dúvida. E o mais interessante, eu acho, é a distinção que a fonte faz entre a prática lá no antigo Israel e a adoção dela séculos, muitos séculos depois, no cristianismo. É uma jornada histórica mesmo. É. E que desafia algumas suposições bem comuns, focando em quando e, principalmente, por que essa prática foi de fato formalizada. Ótimo. Então vamos começar pelo ponto central da fonte, que já chega com uma afirmação bem forte. É provocativa. Muito. O dízimo é bíblico, mas não é cristão. À primeira vista parece até uma contradição. O que o autor quer dizer com isso? Então, a ideia central do autor é que o contexto muda tudo. No Antigo Testamento, o dízimo não era bem uma oferta voluntária como a gente pensa hoje. Não era. Não. Era, na essência, um sistema tributário, um imposto mesmo, para a nação de Israel. Um imposto, tipo um imposto de renda? Exatamente, essa é a analogia que a fonte propõe. Era um imposto que sustentava uma tribo específica, a dos levitas, que não tinham terras e eram os responsáveis pelo serviço religioso. Ah, claro, no tabernáculo e depois no templo. Isso. Era parte da estrutura social e teocrática de Israel, por isso a segunda parte da frase, mas não é cristão. Porque essa estrutura mudou. Exato. Segundo a fonte, não existe um único registro de cristãos dizimando no primeiro século, nem nenhuma instrução no Novo Testamento para que fizessem isso. A lógica é que aquela estrutura toda, o sacerdócio levítico, o templo, tudo isso foi, digamos, transformado com o cristianismo. E aí entra aquele conceito do sacerdócio de todos os crentes, é isso. Precisamente. O livro argumenta que o cristianismo primitivo meio que dissolveu essa separação entre clero e laicato. A ideia era que todos os crentes eram sacerdotes. Com acesso direto a Deus. Isso. A fonte até usa uma imagem boa. O templo antigo tinha áreas restritas, né, onde só os sacerdotes entravam. A igreja primitiva seria como uma casa de conceito aberto. Todos têm acesso a tudo. E a ideia de um clero sustentado pelos outros seria como construir uma parede no meio da sala de novo? Perfeito, é exatamente esse o argumento. E isso leva a uma conclusão que o autor aponta como sendo quase irônica. Que é? Se um pastor hoje pede o dízimo com base no modelo levítico do Antigo Testamento, então, para ser consistente, todos os cristãos, sendo sacerdotes, deveriam... Dizimar uns para os outros. Exato. Ele usa esse raciocínio para mostrar o que ele vê como uma aplicação inadequada de um sistema antigo para uma realidade nova. E para reforçar, a fonte lembra que a palavra dízimo só aparece 4 vezes no Novo Testamento. Só 4. E nenhuma delas, segundo o autor, é uma ordem para a igreja. São sempre referências ao sistema judaico antigo ou parte de uma parábola. Tá, então, se não tem no Novo Testamento e não era uma prática na igreja primitiva, a pergunta óbvia é, de onde isso veio? Uhum. Em que momento alguém pensou, opa, vamos resgatar essa ideia do Antigo Testamento? E a fonte aponta para um momento de uma figura bem específicos. A primeira sementinha dessa ideia reaparece no 3º século, Ok. com um escritor chamado Cipriano de Cartago. Ele foi o primeiro a sugerir abertamente que o clero cristão deveria ser sustentado financeiramente pela congregação. E ele usou o argumento dos levitas. Exatamente. Ele traçou esse paralelo direto com os levitas do Antigo Testamento. E a ideia pegou na hora. Foi um sucesso. Pelo contrário. E é aqui que a história fica muito interessante. A fonte descreve a proposta de Cipriano como, uma ideia radical, isolada para a época. Não foi bem recebida, então. Não pegou. A proposta ficou ali, adormecida.
por quase 300 anos. 300 anos? É muito tempo para uma ideia ficar na gaveta. O que existia na cultura da igreja primitiva que a tornava tão resistente a essa proposta? A análise sugere que era uma mistura de fatores, teológicos e práticos. A liderança nas primeiras comunidades era, em geral, voluntária, sabe? Bivocacional. Tipo o apóstolo Paulo, que fazia tendas. Exatamente. Ele tinha a profissão dele e se sustentava com ela. Havia uma ênfase muito grande na ajuda mútua, no cuidado com os pobres. Mas a ideia de criar uma classe profissional de religiosos pagos, isso era estranho para a mentalidade deles. Talvez uma desconfiança de criar hierarquias parecidas com as do Império Romano ou do Templo. Provavelmente, eles estavam deixando essas estruturas para trás. Então, o que finalmente fez a balança virar? Se a ideia de Cipriano não foi suficiente, o que acontece 300 anos depois? Acontece uma das maiores reviravoltas da história. O imperador Constantino. Ah, Constantino. Sempre ele. Pois é. No século IV, o cristianismo passa de movimento perseguido para a religião favorecida do império. E com esse novo status, vem uma nova estrutura. Foi Constantino quem instituiu a prática de pagar um salário fixo ao clero. E de onde vinha esse dinheiro todo? De todos os lados. A fonte explica que os fundos vinham do tesouro da igreja, que agora podia ter propriedades, dos cofres municipais e até direto do tesouro imperial. Nossa! De repente, a liderança da igreja, que era orgânica, voluntária, começa a virar uma carreira, financiada em parte pelo Estado. O livro é bem crítico sobre essa mudança, né? Usa uma palavra bem forte. Descreve a prática como daninha. Sim, é uma crítica bem dura. E o centro dessa crítica é só o dinheiro ou tem algo mais profundo? É bem mais profundo. O argumento do autor é que o salário fixo mudou a dinâmica de poder, fundamentalmente. Como assim? Um líder que depende da congregação ou da estrutura para se sustentar, ele pode consciente ou inconscientemente hesitar, sabe? Hesitar em falar verdades difíceis, em desafiar o status quo. Com medo de perder o sustento. Exato. O livro sugere que isso cria uma dependência que pode silenciar a voz profética. Medo de ofender os fortes dizimistas ou os patronos da igreja. Foi uma mudança monumental. Entendi. Mas mesmo com as mudanças do Constantino, o processo ainda foi lento. A fonte diz que o dízimo só se tornou comum mesmo no século VIII. Oitavo. São mais de 700 anos depois de Cristo. É uma distância de tempo impressionante. E a forma como finalmente se consolidou é talvez a parte mais inesperada da história. O autor descreve o que ele chama de uma fusão fascinante. Fusão. Na Europa Ocidental medieval, muito antes de ser uma prática da igreja, o dízimo já existia, mas como uma taxa secular. Espera aí. Como assim uma taxa secular? Era um imposto, basicamente um aluguel de 10% que os arrendatários pagavam sobre a produção da terra. Ah! Para os senhores feudais. Isso? Nossa, isso inverte tudo. Quer dizer que a justificativa religiosa veio depois da prática econômica? É exatamente o que a fonte argumenta. Foi um processo gradual. Com o tempo, a igreja se tornou uma das maiores proprietárias de terras da Europa. E ao adquirir as terras, ela herdou o sistema de cobrança que já existia. Exato. A igreja começou a coletar essa taxa secular de 10%. E em algum ponto, alguém fez a conexão. Ué, a gente está cobrando 10%, o Antigo Testamento fala em 10%. E as duas ideias se fundiram. E se fundiram. Uma prática econômica, um aluguel de terra, foi rebatizada com uma justificativa teológica. Que virada na história! O que era um imposto sobre a terra foi reempacotado com um verniz teológico. Exatamente. E a fonte conclui que a instituição do dízimo cristão, como se consolidou na Idade Média, foi essa mistura da prática do Antigo Testamento com uma instituição secular, que o autor chama de pagã por sua origem não religiosa. E quando isso se tornou lei? O dízimo deixa de ser visto como uma oferta ou mesmo uma tradição. Vira uma exigência legal. Imposta pelo Estado. Imposta pelo Estado para sustentar a igreja estatal.
Se não pagasse, o governo podia tomar seus bens. Certo. Essa é a longa estrada histórica. Agora, como a fonte conecta esse passado com as práticas de hoje? Obviamente, ninguém mais é processado pelo governo por não dizimar. Claro, a obrigação legal desapareceu, e o livro reconhece isso. Mas O argumento, no entanto, é que a coerção legal foi substituída por uma forte pressão moral e social. essa ideia de coerção legal versus coerção moral é interessante. Para a pessoa que está ali na igreja, qual a diferença real no sentimento de obrigação? É uma ótima pergunta. O autor sugere que, na prática, o sentimento pode ser muito parecido. Como? A fonte descreve como, em muitas igrejas hoje, quem não contribui com o dízimo pode ser sutilmente ou, às vezes, abertamente excluído de posições de liderança, de participar de ministérios. Ou pode ser alvo de sermões que usam a culpa para motivar. Exato. A ameaça não é mais a prisão, é a exclusão da comunidade ou peso na consciência. E a fonte contrasta tudo isso com o modelo da igreja primitiva. Como era a contribuição financeira naqueles primeiros séculos, segundo o livro? Era radicalmente diferente, na sua natureza e no seu propósito. Primeiro, era totalmente voluntária, sem percentual fixo. A instrução era para cada um dar conforme propôs no seu coração, sabe? Não por obrigação. E o destino do dinheiro? Também era muito específico. O foco principal era o cuidado com os mais pobres, viúvas, órfãos, doentes, dentro da comunidade. E o segundo foco? Em segundo lugar, era usado para apoiar missionários itinerantes, como o Paulo em suas viagens para fundar novas comunidades, cobrir custos de viagem, sustento temporário. Então o dinheiro não era para pagar salários fixos ou para manter grandes prédios e estruturas. De acordo com a fonte, não. Era um sistema de apoio direto, focado nas pessoas. E o impacto disso era enorme. O livro argumenta que essa generosidade, esse cuidado mútuo, era uma das formas mais poderosas de testemunho da igreja primitiva. Era algo que chocava a sociedade romana da época. Chocava. Uma sociedade que era muito estratificada e, em geral, bem indiferente ao sofrimento dos pobres. E é daí que vem aquela famosa frase: olhem como eles se amam. Sim, a fonte cita essa observação, que é atribuída a observadores externos, como o filósofo Galeno. A generosidade não era só uma transação interna, era uma demonstração pública, visível, da fé deles. Era a prova de que algo diferente estava acontecendo ali. O cuidado prático uns com os outros era o sermão mais eficaz. Talvez fosse, para o mundo ao redor. Vamos recapitular essa jornada que a fonte nos apresentou. Começa como um imposto em Israel. Desaparece nos primeiros séculos do cristianismo. Ressurge timidamente como uma ideia no século III com Cipriano. Mas é amplamente ignorada. Aí, no século IV, Constantino cria a estrutura profissional de um clero assalariado. E, finalmente, na Idade Média, essa estrutura se funde com um imposto secular sobre a terra, transformando o dízimo em uma obrigação legal e teológica. É uma trajetória impressionante. Longa, complexa e cheia de reviravoltas. Sem dúvida. E, com base em tudo isso, a fonte nos deixa com uma reflexão final. Não sobre o ato de contribuir em si, mas sobre a natureza desse ato. E qual seria? Vemos um contraste muito nítido entre uma contribuição que nasce de uma obrigação, seja ela legal ou moral, ligada a um sistema, e uma contribuição que nasce da generosidade espontânea, motivada pelo cuidado com o outro. A motivação por trás do ato. Exatamente. A reflexão que fica é como a compreensão da motivação por trás do ato de contribuir, seja ele qual for, altera fundamentalmente a sua natureza e o seu impacto. Quando o ato de dar passa de uma expressão de comunidade para uma exigência institucional, o que se ganha e, talvez mais importante, o que se perde nesse processo.